confirma algumas suspeitas anteriores da Polícia Federal e coloca Bolsonaro como uma espécie de mandante. Cid disse que Bolsonaro determinou que ele fizesse um levantamento do preço do relógio Rolex, que a Arábia Saudita havia dado ao governo em 2019, e também autorizou a venda desse item junto com os outros itens, as outras peças que compunham o chamado kit ouro branco, da marca Chopard, que é uma marca suíça valiosa. Cid disse o seguinte, é assim que começa o trecho da delação dele. Ele afirma que no começo do ano de 2022, Jair Bolsonaro estava preocupado com alguns gastos extras que ele estava tendo. Por exemplo, para pagar o processo que a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, movia contra ele. Também para pagar o transporte eventual do acervo dos presentes recebidos e também gastos com multas que ele havia recebido nas motocicletas porque não havia usado capacete. Nesse contexto, segundo Cid, sempre segundo a delação dele, o Bolsonaro falou para ele quais eram os itens que eram valiosos e que ele poderia utilizar. Cid diz que respondeu a ele que os mais fáceis de mensurar o valor eram os relógios. Então Cid diz que consultou o GADH, que era o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que fazia a organização do acervo presidencial, né? E esse órgão mandou para ele a lista dos relógios. Então, ele falou que o relógio do kit ouro branco da Arábia Saudita era o mais fácil de vender, era o que poderia ser vendido com maior rapidez. Bolsonaro, então, perguntou para ele se poderia vender esse item, e ele disse que Bolsonaro, então, determinou que ele levantasse o preço desse item, visse quanto isso custava no mercado, e, posteriormente, autorizou a venda tanto desse relógio quanto dos outros itens que estavam nesse conjunto de ouro branco. Vale lembrar que era uma espécie de um rosário árabe, masbarra, eram também abotoaduras, então eram peças muito valiosas. Posteriormente, a polícia descobriu, né, que esses itens foram vendidos nos Estados Unidos. O relógio, por exemplo, o Rolex de ouro branco, foi vendido numa loja da Pensilvânia. O valor era de $68 mil, o que na época dava algo em torno de R$ 350 mil, segundo a investigação da PF.